Beleza, pessoal? Bora lá para mais um vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você que já nos acompanha, obrigado por nos acompanhar. Já vai lá, faz o seguinte, já curte esse vídeo, compartilha. Nós vamos falar sobre a relação custo-volume-lucro, um tema muito importante para a área de custos, né? Entender um pouco do funcionamento dos custos fixos, dos variáveis em relação à lucratividade da empresa, esse comportamento. Então, ó, curte esse vídeo, compartilha aí com um amigo, colega que estuda com você, se você é estudante, né? Ou se você já trabalha na área. Então, ó, antes de mais nada, já curte esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, nós vamos falar sobre essa relação custo-volume-lucro e sobre a importância dela, sobre o impacto que ela tem. É um capítulo importante aí da contabilidade de custos, né, da custos e gerencial, sobre essa relação, né, essa dinâmica e os pontos de equilíbrio. Vou tratar um pouco deles aqui também, tá bom? E falar um pouco de alavancagem, são vários fatores aí. Então deixa eu já puxar o Excel aqui, porque é nele que nós vamos. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho para vocês. Então, olha só, relação custo-volume-lucro. Então, custos e despesas fixas, né? Então, a gente sabe que existem custo de despesa fixa, que basicamente, o que é um custo de despesa fixa? É aquela que ocorre independente do meu volume de atividade. Ele não tem uma relação, não guarda uma relação direta com o meu volume de atividade. Ele vai ocorrer independente disso, né? Então, tem um gráfico aqui embaixo que fala justamente dele, né? Então, olha aqui ó, o comportamento dele no gráfico, né? Ele tem uma linha reta, né? São esses fixos. Não nesse, mas mesmo assim, eles podem ser fixos dentro de um limite, né? De oscilação de atividade, pois pode ser que até um limite ele aumenta, mas não de forma proporcional, tendendo a subir em degraus. Então, por exemplo, dependendo do meu grau de alavancagem, esse grau de alavancagem ele permite que eu vá até um nível de atividade sem ter que aumentar esses custos, mas se eu aumento, ele não deve aumentar de forma proporcional ao meu nível de atividade. Geralmente ele vai aumentando em degraus até chegar a novos níveis, né? Então nem sempre um custo fixo é necessariamente fixo, né? E aí também os custos e despesas variáveis tem algumas coisas que vamos considerar sobre eles, né? Então, em várias empresas, os únicos custos realmente variáveis, o verdadeiro sentido da palavra, são as matérias-primas. Mesmo assim, pode acontecer que o grau de consumo delas em algum tipo de empresa não seja exatamente proporcional ao grau de produção. Então, por exemplo, muitas empresas têm perda quando o volume é baixo, né? Por vários fatores, fatores operacionais, fatores de expertise de equipe de produção, de quem faz o gerenciamento disso, enfim. Quando a produção ela sempre tende a se adequar, né, ao seu nível de atividade, por isso que é sempre interessante o gestor acompanhar, né? Então, por exemplo, se eu produzo 100 e gasto 10 horas, se eu começo a produzir 80, qual que é a tendência? Que eu continue gastando 10 horas, né? Então é importante o gestor acompanhar e incentivar o time de produção sempre a trabalhar com o seu melhor nível de eficiência. Claro que não é 100%, eu nunca tenho um nível 100% de eficiência, porque eu estou tratando com pessoas, né? E pessoas têm o seu dia a dia que acaba impactando, de certa forma, a sua produtividade. Mas ao mesmo tempo eu consigo extrair o melhor de um time se eu trabalho bem esse time, se eu remunero bem, se eu incentivo. Mas é natural sim, a produção ela tem eu trabalhei em produção, eu sei disso, ela tem essa capacidade de se adequar à necessidade. Então daqui a pouco você está produzindo, o cara está produzindo 100 e tá dizendo que está trabalhando muito, daqui a pouco está produzindo 50, ele continua dizendo que está trabalhando muito e na prática ele está produzindo metade do que ele produziria por demanda, por necessidade, né? Então, as empresas acabam tendo perdas aqui, né? Por isso que os custos e despesas variáveis, eles têm que ter um certo cuidado, né? Então, se o pessoal, por exemplo, tem 8 horas para produzir 60 unidades, quando normalmente levaria 6, provavelmente vai gastar as 8, só que trabalhando de uma forma mais calma, né? Se o volume não for condicionado pela própria máquina, o que é um ideal muitas vezes dentro de estudos de eficiência e também de ergonomia e todas as outras coisas que se relacionam aí, né? Motivação e etc, né? Então, uma empresa não oscila tão facilmente seu volume de atividade. Isso simplifica a tarefa, quando isso não acontece, né? Mas o que é importante analisar é o comportamento entre custos e despesas fixas e variáveis dentro de certos limites normais de variação. Então, eu não posso pegar um dia e analisar, né?
quanto maior o tamanho da minha amostra, maior a chance de eu ter uma análise assertiva, né? Então, e aí com isso eu consigo chegar nos pontos de equilíbrio, né? Então, o ponto de equilíbrio, também denominado ponto de ruptura ou break-even point, nasce da conjugação dos custos e as despesas totais com as receitas totais. Então, se os custos e despesas totais é igual às receitas totais, eu estou em equilíbrio. Então, a um determinado volume de atividade, então olha aqui, ó, determinado volume de atividade, eu tenho os custos e as despesas totais iguais, né? Então, nesse volume, ó, eles vão estar iguais às receitas totais. Então, o que eu tenho? Eu tenho o famoso ponto de equilíbrio, né? O break-even point, que é o ponto de equilíbrio chamado de contábil também, né? Ou seja, um ponto do lucro zero. É um ponto que eu devo perseguir? Não, mas é uma linha, né? Uma linha aceitável, ou minimamente aceitável, onde eu entendo que eu não vou ter prejuízo, mas é perigosíssima, né? Porque se eu tiver qualquer coisa errada no meu cálculo, por exemplo, de custos diretos, de matéria-prima, por exemplo, no apontamento de uso de matéria-prima, no apontamento de uso de horas de mão de obra direta, eu posso estar errando, eu posso pensar que estou no equilíbrio e na verdade não estou, né? Então é muito importante que esse ponto de equilíbrio seja muito assertivo no sentido de eu saber que é uma meta mínima do mínimo mesmo, né? Ou seja, lucro zero, essa é a condição da empresa, né? Então vamos lá, vamos fazer alguns cálculos aí. Então vamos supor que a empresa, com os seguintes dados: preço de venda 500, custos mais despesas variáveis 350, custos mais despesas fixas 600 mil. Vou fazer aqui do lado, ó. Deixa eu só arrumar a fonte aqui, para ficar uma fonte mais bonita. Tenho gostado bastante dessa fonte aqui, ó. Essa Segoia. Segoia. Ui, não sei exatamente se é assim que fala, mas enfim. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui do lado, porque aqui é uma caixa de texto, né? Então eu vou usar a ferramenta do Excel, que facilita muito a nossa vida, tá? Então olha só. Eu tenho a seguinte situação: preço de venda 500. Vou aumentar um pouco para você. Aumentou muito? Não, né? Preço de venda 500. Custos variáveis 350. Então, a minha margem de contribuição, lembra da margem de contribuição? É o que? É o preço de venda menos a parte variável, né? É um valor que eu encontro, eu obtenho para saber o quanto de forma unitária, cada produto contribui, a venda de cada produto ou serviço, né? Contribui para o pagamento dos custos fixos e para a lucratividade da empresa. Então, nesse caso, a margem de contribuição dessa empresa é de 150. Se a gente fizer ela percentual, vou pegar ela e dividir pelo preço. Então, 0,3, né? Vamos por aqui. 30% de margem de contribuição. Então, a margem de contribuição dessa empresa é de 30%. Então, o ponto de equilíbrio contábil vai ser de quantas unidades? Eu vou pegar o custo de despesa fixa, que eu chamo de CDF, né? Que é de 600 mil. Deixa eu facilitar aqui. Vira dinheiro. Então, meu ponto de equilíbrio contábil vai ser o que, gente? Vou pegar esses 600 mil e dividir por 150. Então, ele vai ser, não é dinheiro aqui, viu? Excel. Ele vai ser de 4.000 unidades, tá? Então, 4.000 unidades é meu ponto de equilíbrio contábil. Então, 4.000 unidades é o mínimo que eu preciso vender para que eu possa pagar as contas, né? Para que eu possa aí cobrir meus custos e despesas fixas, né? Como a gente já falou. Beleza? Bom, aí eu tenho, vamos supor que em vez de vender 4.000 unidades, olha lá, suponhamos que ela esteja produzindo e vendendo 4.500, obtendo com isso um lucro de quanto? Então deixa eu só completar aqui, ó, 4.000 unidades. Então, se ela tem vendido 4.500 unidades, então qual que é o lucro que ela tem obtido, né? Na verdade eu estou tratando aqui da margem de segurança, tá? A margem de segurança é o quê? É o volume de vendas menos o ponto de equilíbrio contábil. Então, nesse caso, ela tem uma margem de segurança de 500 unidades.
Então, qual que é o lucro que ela tem obtido? O lucro vai ser igual ao lucro unitário vezes as 500 unidades que ela vende a mais. Então, esta venda proporciona a essa empresa um lucro de R$75 mil, né? Então, essa margem de segurança tem proporcionado a essa empresa aí um lucro de R$75 mil, certo? Então, estou analisando aqui a margem de segurança dessa empresa. Uma margem de segurança de 500 unidades, um lucro de R$75 mil, né? Em termos percentuais, podemos dizer que tem uma margem de segurança de quanto? Então, para eu achar em porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o faturamento, né? Com 4.500 unidades. Faturamento na margem de segurança vai ser igual a 4.500 unidades vezes o valor de venda. Pode dar um numerão aqui, né? R$2.250.000. Meu percentual aí, dividir esse por esse. Vamos falar para o Excel que é porcentagem. Margem de segurança de 3,33%. Então, é isso que esse volume proporciona de segurança, falando de margem sobre o faturamento total, tá bom? Então, margem sobre o faturamento total de 3,33%, só falando da margem de segurança, que é esse lucro que a empresa obtém mediante esse volume de vendas, certo? E esse fator fica bastante interessante. Vamos um pouco mais, né? Então, olha só. Vamos conferir isso. Então, 2.250.000. Bom, quais são os custos variáveis de 4.500 unidades? Que é o que nós temos aqui, ó. 4.500 vezes 350 aqui. 1.575.000. Então, ó, só para organizar. Faturamento, custos variáveis. Os custos fixos já foi dado também, né? Que é de 600 mil. Então, qual que vai ser o meu lucro? Vai ser o faturamento menos o variável menos o fixo. Perfeito. 75 mil, que é exatamente o valor que nós concluímos aí, que equivale a 3 pontos. Deixa eu até puxar aqui, ó, ficar mais bonitinho. 3,33% sobre o meu faturamento, tá bom? Então, aí nós vimos aí a margem de segurança. Então, a margem de segurança é sempre a quantidade que eu vendo a mais, pode expressar em valor, né? Se eu quiser em valor, por exemplo, ó, então são 500 unidades, então em valor de faturamento, né? Vai ser 500 vezes 500, né? Transformar em dinheiro. Então, a margem de segurança em reais é a margem de segurança em quantidade vezes o preço de venda unitário. Então, ela está aqui, ó, está representada aqui para gente, né? Então, é 250 mil minha margem de segurança em reais, né? Se eu quiser falar assim, qual que é o percentual dela em função da venda, então, de 4.500, eu dou um percentual de 11% em função do volume de vendas. Se for em função do retorno da lucratividade, 3,33%. Então, são duas formas de nós analisar. Então, eu vou colocar aqui 11%, considerando sobre faturamento, tá? Faturamento do extra sobre o faturamento total, dá um total de 11%. Enfim, a margem de segurança é aquele valor extra que eu vendo a mais para poder ter um lucro, né? E então é uma segurança que eu tenho, que se eu vender aqui todo mês, eu vou sempre ter esse retorno, né? Mantida todos os outros valores de custos fixos e variáveis. Claro que isso vai se alterando no decorrer do tempo, mas é um cálculo interessante que vale a pena ser feito e ser considerado aí quando
se trata de ponto de equilíbrio. Então, margem de segurança, tudo que eu vendo acima do meu ponto de equilíbrio contábil, tá bom? Beleza, vamos mais um pouco aqui. Aí, ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, tá? Então, vamos supor que a empresa tem a seguinte característica. Custos e despesas variáveis 600 por unidade, preço de venda 800, custos e despesas fixas 4 milhões por ano, sendo 800 mil de depreciação. Então, são coisas importantes aí. Então, a primeira coisa é a margem de contribuição, né, pessoal? Margem de contribuição é igual preço de venda menos custo variável, né? MC é igual PV menos CV. Então, minha margem de contribuição aqui vai ser de quanto? Olha lá. Eu tenho 800 menos 600, 200. Então, com a margem de contribuição, eu faço todos esses cálculos necessários, né? Então, olha só. Um resultado contábil nulo. Então, vamos fazer o PEC já? Ponto de equilíbrio contábil. É o que mesmo? Olha lá. É igual a custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então, eu tenho meu PEC igual. Não, vou fazer assim, ó. Pegar meu custo de despesa fixa, que é de 4 milhões. Vamos transformar em dinheiro, fica mais fácil. Certinho, 4 milhões. Então, meu PEC vai ser igual a 4 milhões dividido por 200. 20 mil unidades. 20 mil unidades é o meu PEC, ou meu ponto de equilíbrio contábil, certo? Então, encontramos. O que significa? Que se eu vender 20 mil unidades, eu fico no 0 a 0. Eu alcanço, olha aqui, ó, vem cá, o ponto de equilíbrio, onde custos e despesas fixas mais custos variáveis se igualam à minha receita, ou seja, lucro zero, na situação do break-even point, como a gente já comentou. Qual que é o problema disso? Está falando aqui, ó, um resultado contábil nulo significa que, economicamente, a empresa está perdendo. Pelo menos se a gente considerar os juros do capital próprio investido. Esse é um ponto. Então, segundo ponto, eu preciso ter um cuidado extremo, né, total com o comportamento desses custos variáveis meus. Que se eu tivesse qualquer falha aqui, meu ponto de equilíbrio contábil, eu estou trabalhando com um número incorreto, né? Mas vamos lá, então vamos supor que essa empresa tem um patrimônio líquido de 10 milhões. Colocados para render o mínimo 10% ao ano, então ela teria o lucro mínimo desejado de 1 milhão por ano. Então, esse 1 milhão por ano, a gente chama do quê? De custo de oportunidade. É o ganho que o sócio teria caso tivesse investido seu dinheiro em outros fundos. Então, o ponto de equilíbrio econômico, o que ele pretende cobrir? O custo de despesa fixa mais o custo de oportunidade do sócio, ou o lucro esperado, né? Ou lucro econômico, ou lucro desejado, ou lucro obtido, lucro esperado, enfim. Aqui eu vou chamar de custo de oportunidade, que é o que ele está pedindo, dividido pela margem de contribuição. Então, o custo de despesa fixa eu já tenho aqui em cima. O custo de oportunidade é de 1 milhão. Ou seja, o sócio espera receber, falta um zero aqui, né, gente? Por conta desse investimento, 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. Então, como que fica meu ponto de equilíbrio econômico? Ele vai ser, eu vou somar o custo de despesa fixa mais o custo de oportunidade e vou dividir pela margem de contribuição. Ou seja, se eu quiser remunerar o sócio, eu preciso vender 25 mil unidades. Se eu vender 25 mil por ano, aqui é ano, tá, gente? Estou analisando ano. Eu posso analisar em períodos menores, mas aqui no caso estou fazendo por ano. Se eu vender menos, significa que eu não estou remunerando o sócio. Se eu vender menos de 20 mil, significa que eu não estou pagando as contas. Então, qualquer venda entre 20 e 25 mil, eu tenho um retorno, mas 25 mil é o retorno ideal que o sócio espera obter mediante os recursos que ele tem investido na empresa. Então, são números que fazem bastante sentido, né? Números que vale a pena a gente considerar. Então, se o sócio não é remunerado,
Qual que é a tendência dele? A tendência dele é buscar outras fontes, né? É um capitalista, é dinheiro, ele quer dinheiro e faz todo sentido, né? Então, o dinheiro, o capital sempre quer atrair mais capital, o capital nunca quer atrair menos capital ou atrair prejuízo, né? Então, 25 mil é o ponto de equilíbrio econômico, que com isso remunera o sócio. O ponto de equilíbrio financeiro, por outro lado, o resultado contábil econômico não são coincidentes com o resultado financeiro. Por exemplo, se dentro dos custos fixos de 4 milhões existir uma depreciação de 800 mil, sabemos que essa importância não irá representar desembolso de caixa. Então vamos pensar o seguinte agora, no ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro eu posso calcular em vários níveis. Então, por exemplo, eu posso ter um ponto... Primeira coisa, tá? O que é custo de despesa fixa em ponto de equilíbrio financeiro? É somente os desembolsáveis. Bom, eu tomando esse cuidado, eu tenho uma certa flexibilidade no ponto de equilíbrio financeiro. Então, eu vou pegar, por exemplo, um ponto de equilíbrio financeiro. Então, nesse caso, vamos lá, antes disso, né? Se eu só quero os desembolsáveis, os que representam saída de caixa, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu custo de despesa fixa aqui em cima e vou diminuir a depreciação, que é de 800 mil. Então, neste caso, a minha preocupação é com 3 milhões e 200 mil. Se eu trabalhar para vender só isso, o que vai acontecer com a minha DR? Eu vou ter um prejuízo contábil, porque a depreciação, embora não seja desembolsável, mas ela é contábil. Ela tem impacto como despesa, mas uma despesa contábil, somente contábil. Então, lembra que isso aqui são análises gerenciais, né? Então, se, por exemplo, se em vez de eu cobrir 4 milhões de custo fixo, eu cobrir só 3.200, porque são os desembolsáveis efetivamente, eu vou ter prejuízo contábil, embora eu esteja equilibrado financeiramente. Então, tem isso também. Então, são vários pontos de análise, né? Mas vamos pensar então, num ponto de equilíbrio financeiro, onde a empresa simplesmente queira cobrir só essa parte desembolsáveis aí dos custos de despesas fixas. Então, eu vou chamar de PF1. Então, eu vou pegar esse custo de despesa fixa e vou dividir pela margem de contribuição que está aqui. Olha lá. 16 mil, que é o menor valor até agora. Por quê? Porque eu peguei só isso aqui então, o que eu fiz aqui, ó? Então, só para anotar, foi igual a custo de despesa fixa desembolsáveis dividido pela margem de contribuição. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, fica mais fácil a gente visualizar. Olha lá. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Tá vendo? Então, esse é o meu primeiro ponto de equilíbrio financeiro. 16 mil, quer dizer que eu não estou nem no contábil, que é 20. Ou seja, se eu atingir isso aqui, eu paguei, essas são metas, né? Assim, são objetivos que podem ser relacionados à área financeira e de custos. Se eu vender 16 mil, eu paguei os custos de despesas fixas desembolsáveis, mas vou ter prejuízo contábil e não estou remunerando o sócio. Bom, aí vamos pegar aqui um ponto de equilíbrio financeiro 2, onde eu pago isso e remunero o sócio. Então, o que eu vou pôr? Olha lá. Opa. Então, entre parênteses, né? Igual, entre parênteses, o custo de despesa fixa desembolsável mais 1 milhão do sócio. Cadê o 1 milhão do sócio? Dividido pela margem de contribuição. Cadê você? De 200. Olha lá. Então, 21 mil. Então, nesse ponto de equilíbrio financeiro chamado, que eu estou chamando de 2, está de azulzinho aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo essa coisa toda aqui, mais o custo de oportunidade. E aí, dividindo pela margem de contribuição. Ou seja, se eu vender 21 mil unidades, eu estou pagando os custos e despesas fixas desembolsáveis, estou pagando o sócio e, ok, estou em equilíbrio. Mas nota que ele é próximo do ponto de equilíbrio contábil. Então, por isso que é muito interessante a gente entender o que é o contábil e o que é o financeiro.
Então, o contábil considera partes não desembolsáveis, como, por exemplo, depreciação. O financeiro não. O financeiro vai na informação pura e simplesmente financeira. Então, se vender 21 mil unidades, para o financeiro ele pagou os custos e despesas fixas e remunerou o sócio. Para o contábil, não. O contábil ele mal pagou o contábil. Porque eu preciso pagar, se eu for pagar o contábil, cobrir o contábil e remunerar o sócio, eu preciso vender 25 mil, que é o econômico. Bom, aí eu tenho um terceiro. Posso ter um terceiro, que é um ponto de equilíbrio financeiro 3. E o que ele vai tratar? Olha só. Vamos supor que essa empresa tem um financiamento anual de 2 milhões. Eu tenho que pôr isso. Eu tenho que saber quanto que eu tenho que vender para cobrir esse financiamento. Senão eu vou usar minha margem para tal, muitas vezes eu não tenho. Posso não ter essa margem. E margem é margem, né? Margem é que sobre. Sobe para reinvestimento, sobe para retirada, sobe para remunerar sócios, etc. Então aqui, o que eu vou incluir? Vou colocar aqui, ó. Empréstimo a amortizar. R$ 2 milhões. 3, 2, 3. Então agora eu vou, olha lá, eu vou somar o empréstimo mais o desembolsável mais pegar 1 milhão do sócio dividido pela margem de contribuição. 31 mil, maior valor até agora. Por quê? Porque é o valor mais completo, né? Vou trocar essa cor aqui, meio laranjinha. Olha só. Então, esse ponto de equilíbrio financeiro 3 aqui, o que eu estou considerando? Custo e despesa desembolsável, mais custo de oportunidade, mais amortização de empréstimos, dividido pela minha margem de contribuição. Então, você nota que na mesma informação eu tenho N variações. O que é importante? Primeira coisa, qual que é a regra do ponto de equilíbrio financeiro? Falar, então não tem regra, eu faço o que eu quero? Não, tem regra. A regra é a seguinte, que na parte de despesa, custo e despesa fixa, eu só trate com os desembolsáveis. Essa é a regra geral. Depois disso, eu posso analisar, por exemplo, só para pagar os desembolsáveis. Está aqui, eu chamei de 1, 16 mil unidades. Eu quero pagar os desembolsáveis e remunerar o sócio. Está aqui, 21 mil unidades. Aqui eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro perfeito, né? Que eu quero pagar os desembolsáveis, remunerar o sócio e amortizar o empréstimo. E a amortização do empréstimo tem que pôr. Você vai ver em muitas literaturas, já até em prova do CRC, onde você tem a amortização e o custo de despesa fixa não desembolsável somente e não considera do sócio. É uma versão também, não tem problema. Mas importante, o conceito do financeiro é que trate com o financeiro. Então a regra geral é tiro tudo o que é não desembolsável do custo de despesa fixa e trato somente com os desembolsáveis, somente com o que representam saída de caixa, saída de recursos. A partir disso, se eu quero remunerar o sócio, ok. Se eu preciso pagar um empréstimo, coloco. Não tem empréstimo, não tem, não coloco. E é assim. Então, uma análise aí do ponto de equilíbrio financeiro bastante flexível. Posso ter outras variações aqui? Posso tirar aqui, por exemplo, desse número, eu posso tirar o custo de oportunidade do sócio? Posso, depende do que eu quero analisar. Depende muito do que eu quero analisar, tá? Depende muito, mas eu diria assim, a meta master de venda dessa empresa para ter um equilíbrio financeiro, para amortizar empréstimo, para devolver o dinheiro, para remunerar o sócio e para pagar os custos de despesas fixas, é 31 mil unidades, né? Então esse seria o número mais importante aí para equilíbrio financeiro. Para equilíbrio contábil, volto lá. Cadê você? Equilíbrio contábil é 20 mil. Para equilíbrio contábil, pagar o sócio é 25 mil. Qualquer circunstância aqui, eu tenho que lembrar de fazer essa análise à parte, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui não é registro. Isso aqui não vai para o registro contábil. Isso aqui não é para escrituração, né? Isso aqui é para efeitos gerenciais. O único efeito aqui é gerencial, é a da gavetinha do gerente lá, para que ele possa tomar decisões. Fechou? Deixa eu botar sozinho na tela. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilha, faz sua pergunta, tá? Já fizemos aí vídeos
respondendo perguntas de seguidores, né? Também é uma coisa que a gente gosta de fazer, agrega, traz material, traz mais conhecimento para todos nós. Fechou? Então, beleza. Então, vamos lá. Um abraço e até o próximo vídeo.